A paz do Senhor, irmão Magno. Parabéns pelo seu programa. Irmão Magno, eu tenho uma pergunta para lhe fazer e quero que o senhor me responda. É sobre essa passagem de Lázaro e o rico. Porque a Bíblia diz que quando a gente morre, né, os pensamentos perecem, ninguém se lembra mais de nada, né? Não fala mais e acabou. Morreu tudo, né? E essa passagem de Lázaro fala que morreu o rico, morreu Lázaro, e depois de morto, o rico fala, pedindo a Abraão que mande Lázaro molhar a ponta do dedo para tocar na língua dele. Como é que é? Me explique isso aí para que eu possa entender. Boa noite, eu sou Magno Rocha, este é o programa Assim Está Escrito. Hoje no programa eu vou responder a pergunta do irmão James, lá de Pernambuco. Ele congrega com o nosso pastor Gessé. Ele quer saber, porque numa parte da Bíblia, no livro de Eclesiastes capítulo 9, diz que os mortos não sabem nada, né? Os seus pensamentos já não têm mais. E quando nós vamos para a parábola do rico e do Lázaro, logo após a morte do rico, ele está falando com Abraão. Ele quer que eu responda por quê ou o que significa aquela parábola, logo após a vinheta. A Igreja Missão Adventista traz para você o programa Assim Está Escrito com Magno da Rocha. Perguntas e respostas bíblicas. Tire suas dúvidas. E conhecereis a verdade e ela vos libertará. João 8:32. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que o Senhor nos tem dado hoje, Pai. Que o Senhor abençoe este trabalho, Pai. Que o Senhor abençoe, Pai querido, o momento. Que os nossos irmãos possam compreender, Pai, a Tua palavra, Deus. Que o meu irmão que fez a pergunta também, Pai, possa, meu Deus, aprender um pouco mais para a honra e glória do nome do Senhor. Amém. Bem, irmãos, a pergunta do irmão James, ele estava em dúvidas, porque algumas passagens do Velho Testamento, elas dizem o seguinte, vou começar aqui pelo Salmo 6. Salmo 6, verso 4 e 5. O salmista diz assim: volta-te, Senhor, e livra-me, salva-me por causa do teu amor leal. Quem morreu não se lembra de ti. Entre os mortos, quem te louvará? Agora vamos aqui para o Salmo 115. Diz assim, verso 16 e 17, que eu vou ler aqui, diz assim: os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele a confiou ao homem. Os mortos não louvam ao Senhor, tampouco nenhum dos que descem ao silêncio. Agora vamos aqui para o livro de Isaías. Vamos ver aqui as palavras, né, do rei Ezequias a respeito desse assunto. Capítulo 38 de Isaías, versos 18 e 19. Pois a sepultura não pode louvar-te, a morte não pode cantar o teu louvor. Aqueles que descem a cova não podem esperar pela tua fidelidade. Os vivos, somente os vivos te louvam, como hoje estou fazendo. Os pais cantam a tua fidelidade, contam a tua fidelidade a seus filhos. No livro de Eclesiastes, capítulo 9, né? Nós vamos ver aqui uns dois versos aqui, para que a coisa fique mais clara. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa, e já não se tem lembrança deles. Para eles o amor
o ódio, a inveja, muitos desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Agora vamos para a parábola, né? Nós vamos ler a parábola, não é a parábola grande, é uma parábola pequena. Vamos ver aqui. Diz assim, se encontra em Lucas 15, Lucas 16, verso 16. Lucas 16, verso 19. Ela dizendo, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre você e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Como nós lemos aqui no Antigo Testamento, o Antigo Testamento não tem uma crença de uma entidade imortal que sai do homem quando este morre. Nós lemos que ele disse: os mortos não louvam ao Senhor. Ezequias disse que somente os vivos louvam ao Senhor, mas aqueles que descem à terra do silêncio não louvam ao Senhor. Lá no Eclesiastes 9, também fala que o ódio, a inveja, tudo desaparece quando a pessoa morre. E essa parábola, ela ensina a imortalidade da alma? Ela ensina que o homem tem uma entidade que sobrevive à morte? Eu creio que não, porque a Bíblia não se contradiz. Então o que nós vamos aqui, irmão, é aprender algumas coisas aqui. As parábolas de Jesus sempre usava algo que as pessoas conheciam. Ele se acercava das pessoas, ou se aproximava das pessoas, em seu próprio terreno. E o que é que havia nos dias de Jesus? Havia um povo, havia um conto, que o povo acreditava que as pessoas tinham uma alma, ou uma entidade que saía do corpo, sobrevivia à morte. Mas como isso chegou até o povo de Israel? Porque no Antigo Testamento nós não vimos essas coisas. A palavra de Deus é bem clara. Mas
O que aconteceu? O que aconteceu, irmãos, é que após o cativeiro babilônico, teve ali o reino babilônico, depois o Medo-Pérsia, depois o reino da Grécia. Então, após isso, Israel, ou o povo judeu, foi influenciado pela cultura grega, ou grega. E nós sabemos que Platão dizia que o corpo era a prisão da alma, mas não é bíblico esta afirmação, mas sim platônica. O que nós podemos aprender aqui, irmãos? Se nós levarmos aqui, irmão, em conta que esta aqui, parábola é algo literal, teremos alguns problemas. É que o rico foi condenado por ser rico, o outro é que o pobre foi salvo por ser pobre. Mas esse não é o ensino bíblico. Ninguém se salva por ser pobre ou sofredor, e ninguém se perde por ser rico. Outra coisa aqui, que nós podemos observar aqui, é que esta alma aqui tem uma língua e deseja que a sua língua seja refrescada com água. Algumas coisas absurdas aqui, mas o que nós devemos aqui aprender desta parábola aqui, que Cristo queria ensinar aqui, é que o homem, nesta vida, ele decide o seu destino eterno. Pelas suas obras, pela sua profissão aqui neste mundo, ele cava um abismo intransponível, que após morrer, quer dizer que não tem como ser mais salvo. Morreu salvo, salvo para sempre. Morreu perdido, perdido para sempre. E haverá um momento, e há na vida dos homens, quando estes fecham a porta da graça para si mesmo. Haverá um momento, está lá em Apocalipse 22, se eu não estou enganado, 19, verso 19, que lá está assim: que o salvo continue, que o justo continue na prática da justiça, que o santo continue a santificar-se, que o sujo continue se sujando e o imundo continue na prática da imundície. Aquilo, mano, é uma expressão, é uma fala que vai acontecer quando a porta da graça se fechar, quando Jesus deixar de interceder pelo homem aqui na terra. Então, o destino do homem terá sido decidido para sempre. Não há mais como se salvar. É o que diz Amós, que vagabundos irão de mar a mar procurando a palavra do Senhor, mas não encontrarão. Por quê? Porque não há mais quem pregue. E se havia quem pregasse, não tem mais o efeito, Porque Cristo já não é mais o intercessor. O Espírito já não convence mais do pecado. Por que eles vão atrás? Para escaparem das pragas, do castigo. Então, irmãos, nós vemos outra coisa aqui, que esta parábola traça um contraste, entre o rico que não confiara em Deus e o pobre sofredor que depositara sua confiança em Deus. Esses dois homens, eles simbolizam duas classes de pessoas. Veja bem, aqui na parábola chegou o momento que a condição ou estado destes dois homens que viviam sobre a terra, após a morte, mudou drasticamente. E está chegando a hora de que a classe representada por Lázaro, que tem a sua confiança no Senhor, ouvirá a última trombeta.
ouvirá a trombeta, né, tocar e ressuscitarão. Aí eles vão receber a sua recompensa. Estarão sentados à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. E nós podemos aprender aqui, irmãos, é que a palavra ou a conversa entre Abraão e o rico, ela é figurativa. Ela mostra que nesta vida o homem recebe luz para que este cumpra as suas obrigações. Mas este deixando de cumprir com as suas obrigações, irmão, ele estará, após a morte, perdido para sempre. Então, irmãos, que nós possamos pertencer à classe representada por Lázaro, nós devemos depositar nossa confiança em Deus. E o momento, né, como mostra a parábola, que o destino dos dois foi completamente mudado. Também o destino dos salvos será completamente mudado por ocasião da volta do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que vivem no bem bom, numa vida aparentemente, né, sem sofrimento, ricos, abastados, mas que não servem ao Senhor. Por ocasião da volta de Jesus, a palavra de Deus diz que eles se esconderão nas cavernas. Também diz que um anjo convida, né, as aves de rapina para a ceia, para comer a carne dos ricos, dos tribunos, dos reis. É o que a parábola nós entendemos que ela nos ensina. É que o momento que aconteceu com o rico e Lázaro vai acontecer literalmente, não é? Na volta do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Eu espero ter respondido a pergunta do irmão. A parábola não ensina imortalidade da alma. Amém.